partir de hoje nós vamos entrar na última semana da vida do Senhor Jesus. Desde a sua entrada triunfal em Jerusalém até a sua agonizante, cruel, violenta, mas também redentora, salvífica morte ocorrida no Gólgota. E juntos vamos meditar em suas últimas palavras, seus sentimentos, seus olhares, suas atitudes e a situação em que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vivenciou. O desejo do nosso coração é que através desta série de devocionais você seja abençoado, edificado e que principalmente se torne um propagador da mais bela história de amor já contada. E por isso, nós esperamos que você aproveite ao máximo cada devocional e nos ajude compartilhando essas mensagens. Se inscreva no canal da IPC, curta e compartilhe os nossos vídeos. Fazendo isso, você nos motiva a continuar levando para você conteúdo de qualidade para a edificação da sua vida e da igreja. A primavera chegou e milhares de judeus viajavam para Jerusalém para a celebração da Páscoa que estava se aproximando. A quantidade de pessoas na Cidade Santa por ocasião da comemoração da libertação do povo do Egito quase que quadruplicava, causando problemas de acomodação para os peregrinos. Dentre as muitas caravanas que viajavam para Jerusalém, uma era especial, a caravana do Senhor. Jesus havia pernoitado na aldeia de Betânia, provavelmente na casa de seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Ao se aproximarem do vilarejo de Betfagé, Jesus chama 2 de seus discípulos e lhes dá uma ordem: entrem na aldeia e lá vocês encontrarão um jumentinho. Tragam ele a mim. E se alguém perguntar, diga que o Senhor pediu e logo o devolveria. Aquele jumentinho que nunca havia sido montado por ninguém foi levado a Jesus. Os discípulos improvisaram uma sela com seus mantos e Jesus montou aquele animal, cumprindo uma profecia que Zacarias havia predito 500 anos antes, dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Aqui nós aprendemos a nossa primeira lição. A criação é um instrumento que Deus usa para cumprir os seus propósitos, e certamente você não está fora deste processo. Repare que até mesmo um animal como um jumentinho que nunca havia sido montado é instrumento para que a profecia de Zacarias se cumprisse exatamente naquele dia, trazendo para os nossos dias, até mesmo para este tempo de pandemia que nós estamos atravessando. Meus queridos, este tempo que nós estamos vivendo continua debaixo do governo, do domínio do nosso Deus. E eu te digo mais, esta pandemia é também um instrumento que Deus está utilizando para cumprir os seus propósitos e os seus eternos decretos. Agora, imagine a cena comigo. Jerusalém está com pelo menos 4 vezes mais pessoas do que o comum. As ruas estão cheias, as hospedagens estão lotadas, peregrinos de todos os lados, e de repente chega a notícia de que Jesus se aproxima. Então o povo é tomado por uma euforia espontânea.
Ao avistarem o Messias montado num jumentinho, as pessoas começam a celebrar, citando versos do Salmo 118, por exemplo, e a entoarem um cântico dizendo: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. As pessoas estendiam as suas vestes, outros cortavam ramos de palmeiras e colocavam no chão. E é interessante pensar, meus irmãos, que pela primeira vez Jesus não se esquiva dos aplausos. Pelo contrário, ele recebe cada um deles. Ao avistar Jerusalém, Jesus não consegue conter as lágrimas e chora copiosamente. Infelizmente, o seu choro não é de alegria. Enquanto a multidão se alegra com aquele momento, Jesus chora diante da cidade santa. Quase sem conseguir falar, ele anuncia dias terríveis sobre Jerusalém. O que mais me comove nessa história é que, mesmo sabendo que logo após a cidade o rejeitaria, o Senhor Jesus ele guarda dentro dele um profundo amor por Jerusalém. Tanto que ele vai dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Aqui nós podemos aprender mais uma lição, a nossa segunda lição de hoje. Não seja apegado às suas expectativas. Seja apegado às promessas que Deus tem a seu respeito. Muitas vezes nós somos assaltados pela frustração. E isso acontece porque nós criamos expectativas. E nós precisamos assumir, meus irmãos, que nós não somos capazes de controlar o nosso tempo, nós não somos capazes de controlar a nossa vida. Em uma fração de segundo, todos os nossos planos podem cair por terra. É por isso que nós devemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança nas promessas de Deus, porque elas são infalíveis. E eu te digo isso porque a semana de Jesus, ela inicia com um pouco de frustração. Não por parte de Jesus e nem dos seus discípulos, mas por parte daqueles que aguardavam o Messias. Os fariseus, os sacerdotes, escribas e tantos outros grupos que julgavam ser os intérpretes da lei. Eles aguardavam um Messias imponente, glorioso, montado em seu cavalo branco, desbaratando os exércitos inimigos e aniquilando seus algozes. Mas o que eles viram foi um simples carpinteiro em uma cela improvisada, montado em um jumentinho. Eles estavam aguardando o momento em que o Messias os conduziria à cidade santa, o momento em que o Messias profetizaria sobre Jerusalém, sobre a vitória dessa cidade, um momento em que eles iriam marchar triunfante. E o que eles viram no fim das contas foram pessoas saudando o Salvador com folhas de palmeiras, enquanto ele chorava dizendo que sobre aquela cidade não ficaria pedra sobre pedra. Meus irmãos, Jesus inicia sua saga até o Calvário de forma humilde. Mesmo sendo rei, ele abriu mão de sua majestade. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele abdicou da sua divindade para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso nos ensina a nossa terceira e última lição. Deus nos convida a nos esvaziarmos de nós mesmos para que Ele nos encha de si. Repare uma coisa, nós fomos criados para a glória de Deus. E quando nós não estamos cumprindo com essa agenda, nós não podemos ser plenamente satisfeitos e muito menos felizes. Assim como Cristo se esvaziou de sua glória para nos redimir, é desejo de Deus que possamos nos esvaziar de nós mesmos a cada dia para sermos cheios de sua graça e amor, para que eu e você manifestemos a glória de Deus nesse mundo. Cristo, ele foi o grande sacrifício substitutivo. Ele foi o ofertante e a oferta. Ninguém, absolutamente ninguém faria o que ele fez. Ninguém nos amaria como ele nos amou. Deus proveu para si um cordeiro e este cordeiro é Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele
é a nossa Páscoa.